Olá, bem-vindo você, meu querido amigo, bem-vinda você também, minha querida amiga, vocês que têm interesse em estudar Bitcoin. Vamos continuar aqui com o nosso módulo, com nossos vídeos falando sobre Bitcoin. Agora o nosso vídeo número 5, nós vamos falar sobre as confirmações das transações, certo? A gente viu no vídeo passado sobre transação, como a transação é feita, o que a transação faz efetivamente, como a transação trafega pela rede Bitcoin. A gente tentou ser mais lúdico possível, mais tranquilo possível a fim de explicar isso. Mas agora a gente vai ver como uma transação é confirmada. Porque se você lembra bem, no vídeo passado eu mostrei as transações com status de confirmada. Então, naquela última transação que eu mostrei para você, estava lá. Volta no vídeo passado, você consegue ver isso. A transação estava confirmada, sim, confirmada no bloco tal. O que isso significa, a gente vai ver agora. A gente vai ver exatamente nesse momento o que é a confirmação de uma transação, ok? Então, vou tirar aqui o meu background. Eu vou usar aqui uma imagem um pouco menor, porque aí a gente vai poder ver mais o nosso slide. Nosso slide vai ficar... É melhor ver o slide do que me ver, com certeza, né? Vamos lembrar exatamente como uma transação é? Bom, uma transação você já sabe. O que é que tem numa transação? A transação tem um ID, ou seja, um identificador único, que é o seu hash. A transação tem um input, que vem de algum lugar, e a gente vai saber exatamente explicar isso direitinho. A transação tem um output, que é para onde a mensagem vai, para onde o valor vai. A transação tem o valor em si, a quantia que está sendo transferida, e na transação existe uma taxa. Então isso é o registro de uma transação, ok? E a gente sabe que quando essa transação chega num nó da rede, em qualquer computador que faz parte da rede Bitcoin, essa transação é avaliada, o conteúdo da transação é calculado, analisa-se o hash desse cálculo, compara-se com o hash da transação. Se o hash da transação bater, então a transação foi verificada e ela pode ser passada adiante. Então todo nó da rede, eu vou desenhar agora a transação como um simples retângulo, certo? Fica mais fácil para a gente trabalhar com ela agora. Todo nó da rede, seja ele um servidor, seja ele um computador de um usuário, um software de carteira, todo nó que faz parte da rede Bitcoin, ele tem condições de analisar uma transação e verificar se ela é válida ou não. E só então, verificando se ela é válida, esse nó passa a transação adiante, ok? Então a transação vai chegar num determinado computador, que nós vamos analisar agora. Nós vamos analisar o comportamento de um tipo especial de nó da rede. É o chamado nó minerador, ok? Cuidado com isso. Todo nó na rede, todo computador que faz parte da rede, ele consegue receber transações, analisar as transações e passá-las adiante. Todos eles conseguem. Agora, o nó minerador, ele não só passa adiante, como ele também armazena a transação para fazer um procedimento especial que só ele faz, ok? Então vamos lá. Essa transação chegou no nó minerador. Ela é armazenada pelo nó minerador. Ele analisa, verifica, passa adiante, mas a armazena. E ele vai fazer isso com todas as demais transações que vierem. Todas as transações que chegarem num determinado nó minerador. João, nó minerador é um computador, minha gente. Um nó minerador é um computador que tem um programa especial, um programa que foi responsabilizado por minerar. E a gente vai saber o que é minerar agora, ok? Então imagine um computador que quando recebe uma transação, ele não só passa ela adiante. Quando ele recebe a transação, ele passa ela adiante, mas guarda uma cópia dela. Certo? E cada transação que esse nó recebe, ele vai guardar uma cópia dessa transação dentro de si, ok? Tá, chega num determinado momento, nós vamos saber porquê, mas de 10 em 10 minutos mais ou menos, chega num determinado momento que esse nó recebe a autorização de trabalhar para confirmar essas transações. Essas transações chegaram, foram verificadas, passadas adiante, uma cópia foi guardada e agora começa o trabalho de notariar. Agora começa o trabalho que a gente falou lá na aula passada, quando eu falar, é uma rede de notarização. O Bitcoin vai começar a fazer essa notarização agora. Essas transações chegaram no nó minerador. O nó minerador recebe a autorização para confirmá-las. Então o nó minerador faz o quê? Ele cria uma outra transação própria
que diz o seguinte: olha, essa transação que eu estou criando agora, ela está partindo de lugar nenhum, está sendo transferida para mim, e o valor que está sendo transferido é 12,5 bitcoins. Essa transação aí é uma transação que não existe na rede. Ela foi criada agora. Todas as transações coloridinhas que estão aí na lista são transações que vieram de alguém. Então é dinheiro sendo transferido. Essa transação que foi criada agora, essa transação é chamada transação Gênese. A transação Gênese ela é criada pelo nó minerador, incluída na lista de transações que vão ser verificadas. Isso aí, minha gente, é dinheiro novo. É Bitcoin nascendo. Esses 12,5 Bitcoins não existiam antes. Não foram transferidos de ninguém. Eles estão sendo transferidos do nada para o dono do nó minerador. Óbvio que é o dono do nó minerador, porque se você está colocando um computador 24 horas por dia para fazer um trabalho matemático pesado, como é a mineração, como é essa verificação que a gente vai conhecer, você tem que ganhar algum por isso, você tem que ser recompensado por isso. E a recompensa do minerador é essa. A recompensa do minerador é que ele coloca na listagem de transações que ele vai verificar, ele coloca uma transação nova, uma transação que gera dinheiro. Isso é dinheiro novo. Tem gente que adora ouvir falar em dinheiro novo. Opa, dinheiro novo está imprimindo. Tem gente que adora. No caso do Bitcoin, não é tão perigoso quanto a impressão de dinheiro. A impressão de dinheiro das economias dos países é uma falcatrua, é um problema sério que causa inflação. No Bitcoin não é assim, a gente vai ver por quê. Bom, terminada a criação da transação Gênese, se aquele nó minerador ele entra numa corrida para saber, não é só ele, porque não existe só um nó minerador na rede Bitcoin, existem milhares de nós mineradores na rede Bitcoin, que ficam de 10 em 10 minutos, começam uma corrida nova, recebem uma autorização e começam a tentar verificar a veracidade daquelas transações. Num dado momento, se ele conseguir acertar essa charada, porque essa corrida acontece com uma série de cálculos matemáticos que tem que resolver, obter um resultado próprio. A gente vai falar num vídeo posterior mais detalhadamente como é essa corrida maluca. Eu vou explicar com calma como é essa corrida maluca. O que importa é que ao término dessa corrida, o que o nó minerador faz é criar uma entidade conhecida como bloco. Então, quando um nó minerador, quando um computador que faz mineração, ele consegue resposta para aquelas transações, ele consegue resposta para o cálculo que vai verificar, que vai comprovar, confirmar aquelas transações, essas transações se fecham no que é chamado um bloco. Então, um bloco é um conjunto de transações que foi devidamente confirmado, ou que foram devidamente confirmadas. Um bloco, ele recebe um número e, óbvio, recebe um hash de si mesmo. Então, isso aí é o conjunto de transações devidamente confirmadas que este minerador conseguiu. Este minerador ganhou a corrida porque conseguiu achar o bloco certo, conseguiu fechar o cálculo matemático e, com isso, construir o bloco certo, tá? Depois que ele consegue, ele avisa todos os outros mineradores e todos os outros mineradores começam uma nova corrida. Inclusive ele também começa uma nova corrida. Ele ganhou aquela mineração, ele ganhou aqueles 12,5 bitcoins de recompensa. João, a recompensa sempre vai ser 12,5 bitcoins? Não, a recompensa começou com 50 bitcoins. 50 bitcoins no início da rede Bitcoin, cada bloco devidamente calculado, cada bloco devidamente minerado, dava de recompensa ao seu minerador 50 bitcoins. Hoje, aí depois passou a 25 bitcoins e agora em julho passado, julho de 2016, essa recompensa passou a 12,5 bitcoins e a cada 216 mil blocos minerados, o que vai acontecer é a diminuição pela metade dessa recompensa. Isso gera a escassez que faz a rede Bitcoin funcionar como ouro. A cada vez que você minera mais ouro, menos ouro tem para minerar. A cada vez que você minera mais Bitcoin, tem menos Bitcoin para minerar.
O verbo que se usa é minerar, porque ele parece com o ato de mineração de ouro, parece mesmo. Mas na verdade o verbo certo deveria ser verificar ou auditar, talvez, porque o que esse computador está fazendo é uma auditoria. Ele está auditando aquelas transações e atribuindo segurança a essas transações. Só que se repara o seguinte, um bloco minerado, ele não só dá segurança a essas transações. Um bloco minerado, certo? Ele dá segurança ao resto da rede inteira, você vai ver por quê. Bom, esse bloco tem um hash. A gente sabe o que é um hash. O hash é um resumo matemático único desses dados contidos no bloco. Mas não é só isso. Aqui está escrito, é impossível forjar um hash. A gente já sabe que viu esses nossos vídeos que não chega a ser impossível forjar. É improvável que alguém consiga fazer qualquer alteração no hash de um bloco desse. É praticamente impossível, certo? Mas para piorar a dificuldade de alguém que quisesse, por exemplo, forjar informações, todo bloco ele contém uma referência ao bloco anterior e ao hash do bloco anterior. Então veja só que coisa interessante. Todo bloco minerado, ele contém dentro de seus dados o hash do bloco anterior. Isso significa que quando o hash é minerado, quando o bloco é minerado, criando o seu próprio hash leva em consideração os dados do hash anterior. Então, na hora que um bloco é minerado, ele traz segurança para os blocos anteriores. Ele aumenta o grau de segurança dos dados dos blocos anteriores, aumentando o grau de segurança da rede. Então, olha só, que coisa interessante. O bloco anterior, todo bloco minerado faz referência ao bloco anterior, fazendo uma cadeia, certo? O hash do bloco atual não confirma apenas os dados desse bloco, mas confirma os dados da cadeia inteira. Porque se o hash do bloco atual confirma o hash do bloco anterior, e o hash do bloco anterior confirma o hash do bloco anterior a ele, cada hash novo confirma a cadeia inteira. É isso que a gente vai ver agora. Aqui está o meu bloco atual. Ora, meu bloco atual aponta para o hash do bloco anterior. O bloco anterior aponta para o hash do bloco anterior a ele. E assim sucessivamente. Todos os blocos apontam para o hash dos blocos anteriores. O tempo todo. Formando uma grande cadeia que vai parar no bloco zero. Essa cadeia de todos os blocos, hoje já em, 480 mil, 500 mil, o bloco que está atual, essa cadeia é chamada de blockchain. Blockchain ou cadeia de blocos é o grande extrato bancário, o grande livro-razão de movimentação da rede Bitcoin. A blockchain é uma informação aberta que está disponível para todo mundo poder ler. Então você pode ler cada bloco da blockchain, você pode ler cada transação de cada bloco da blockchain. Mas uma coisa é certa, o bloco que foi minerado hoje, há 10 minutos atrás, ele consegue confirmar todos os blocos anteriores a ele. Cada bloco novo minerado é uma segurança a mais que a rede oferece. Então o que é que nós temos? Nós temos lá no início da blockchain, aquele bloco de número 0, que você está vendo lá embaixo, aquele bloco número 0 ali, é chamado de bloco Gênese. Foi criado em janeiro de 2009 por Satoshi Nakamoto, que foi o criador da rede Bitcoin, que por sinal ninguém sabe quem é. Se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, o que importa é que esse cara, esta entidade, este iluminado é um gênio. Criou um sistema fabulosamente seguro, um sistema maravilhosamente seguro e, assim, fácil de explicar. Não é difícil de explicar o blockchain, com certeza não é difícil de explicar o Bitcoin. Então vamos analisar um pouco mais aqui, Eu tenho aqui um exemplo da blockchain. Ora, esse bloco tem o hash do bloco anterior. Esse bloco tem o hash. Esse hash garante todas essas transações. Se eu quisesse forjar uma transação que está nesse bloco, eu deveria conseguir forjar o hash desse bloco, ok? E depois de forjar o hash desse bloco, eu deveria conseguir enganar todos os nós da rede para que eles copiassem o mesmo bloco adulterado que eu coloquei. Já é difícil forjar o hash. E ainda assim, depois de forjar o hash, eu tenho que fazer uma cópia disso em todos os computadores da rede, para que esses computadores da rede possam ter uma cópia do meu bloco forjado. É bem difícil isso acontecer. Imagine então se eu quiser forjar uma transação, adulterar uma transação que está nesse bloco. Ora, para eu adulterar uma transação que está nesse bloco, eu tenho que adulterar o hash desse bloco. Primeiro, adultero a transação.
né? Deixa eu aparecer um pouco maior aqui, que eu acho que agora já dá para aparecer um pouco maior. Por quê? Porque não tem muito seguro aqui. Pronto. Então imagina, eu tenho que adulterar a transação nesse bloco e adulterar o hash desse bloco. Mas eu também vou ter que, por conseguinte, alterar o hash desse bloco, porque o hash desse bloco inclui o hash do anterior. E eu vou ter que adulterar o hash desse bloco, então eu vou ter que fazer a adulteração no hash do bloco que eu quero alterar e nos hashes dos blocos subsequentes, tornando bem mais difícil fazer essa adulteração. Finalmente, imagina se eu quero adulterar uma transação que está naquele bloco ali. Eu vou ter que adulterar essa transação e o hash desse bloco. Consequentemente, o hash desse, o hash desse, o hash desse bloco, o hash desse penúltimo bloco e o hash do último bloco que acabou de ser minerado. E depois de adulterar todos eles, o que levaria a idade do universo em mais 6 meses, depois de ter adulterado todos eles, eu ainda vou ter que replicá-los para forçar todos os milhares de nós da rede a aceitar toda essa cadeia nova adulterada. Isto é impossível, ok? Isto é praticamente impossível. Vá jogar na Mega Sena que você tem muito mais chances de ganhar do que fazer a adulteração na blockchain, ok? Bom, com isso a gente finaliza o vídeo de hoje sobre confirmação das transações. Todas as transações são confirmadas em sequências conhecidas como blocos. O bloco é fechado por um software, por um computador chamado minerador. Na hora que o bloco é fechado, esse computador minerador ele ganha uma recompensa, que essa recompensa está lá diminuindo a cada 200 e poucos mil blocos, ela é diminuída pela metade, mas hoje está em 12,5 bitcoins, que dá mais ou menos 25 mil reais. Então imagina, a cada 10 minutos um minerador pode ganhar 25 mil reais. É muita coisa, com certeza. João, vale a pena minerar hoje? Não, não vale a pena investir em mineração, porque existem verdadeiras fazendas de mineração, com vários computadores trabalhando em paralelo. A gente não queria conseguir vencer a mineração, porque ganha a corrida normalmente quem tem um poder de processamento maior, quem tem computadores mais rápidos. Então, na hora que o minerador começa a trabalhar, ele está correndo contra o tempo, ele está correndo para ver se ele consegue achar a resposta do cálculo e então ganhar a recompensa. Além da recompensa, claro, lembrando, você lembra que cada transação tem uma taxa? Pronto, além da recompensa, cada transação daquela do bloco vai entregar aquela taxa para o minerador. Aquela taxa vai para o minerador que conseguiu fechar aquele bloco e confirmar aquele bloco, confirmar todas aquelas transações, ok? Bom, com isso, confirmação de transação, a gente termina agora. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre como acontece esse cálculo, como acontece essa corrida a cada confirmação de bloco, ok? Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê no nosso próximo vídeo.